Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui o professor Pablo para mais algumas aulas aí de matemática da semana, certo? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática da semana. Vocês já tiveram aula aí com o professor Márcio Jean. Agora a gente vai continuar aqui mais algumas aulas de matemática. Essa semana nós estamos vendo aí algumas habilidades, uma habilidade, né? Nós estamos vendo uma habilidade aí sobre unidades de medidas. Nós já vimos, pessoal, várias unidades de medidas lá desde o início do ano, né? Nós já vimos unidade de medida de comprimento, unidades de medidas de área. Essa habilidade ela envolve várias unidades de medida. Então a gente já viu algumas. Durante essa semana nós vamos ver mais outras. Nós vamos ver as unidades de medidas de temperatura e vamos ver as unidades de medidas de tempo, certo? Durante essa semana. O professor Márcio, eu acho que ele já fez aí um resumo, né, dessas duas unidades de medidas e a gente vai continuar aqui durante essa semana, tá? Essas próximas 4 aulas da semana a gente vai ter mais uns exemplos, muitos problemas envolvendo estas unidades de medidas. Nessas unidades de medidas a gente vai fazer aqui algumas continhas, né, pessoal? A gente vai precisar fazer aqui algumas contas para nossa aprendizagem, tá bom? Então vamos comigo aqui na aula de hoje. Vamos lá para as unidades de medidas de temperatura. Nós vamos ver aqui durante essa semana, vamos dar início aqui, aliás, essas unidades de medidas de temperatura. Principalmente qual unidade utilizada, né? Pessoal, unidade de temperatura, existem algumas unidades de medidas de temperatura, né? No Brasil, a gente usa uma unidade de medidas especificamente. Como eu já falei para vocês em outras aulas, né, os Estados Unidos, eles gostam de ser bem diferentes. Vocês lembram lá que até as unidades de medidas de comprimento, principalmente nas estradas, lá eles não usam quilômetro, né, quando a gente quer medir distância entre cidades. A unidade de medida mais usada por eles lá é a milha, né? A gente viu uma aula sobre essas unidades de medida de comprimento, esse histórico, né? A gente viu. Então, nos Estados Unidos também eles usam uma unidade de medida diferente da nossa aqui no Brasil, né? Tem até umas escalas e tudo, que é uma continha que vocês vão ver lá no ensino médio, tem umas unidades de medidas de temperatura que você faz algumas conversões. Não é o que a gente vai ver aqui agora. A gente vai se concentrar na unidade de medida que nós usamos aqui no Brasil, bom? Então vamos lá. Nossa habilidade aí, né, que nós estamos vendo essa semana, pessoal, é essa daí. Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas tempo e temperatura sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento, certo? As nossas expectativas de aprendizagem para essas aulas de hoje são essas daí: reconhecer o grau Celsius como unidade de medida de temperatura e resolver problemas envolvendo as grandezas de temperatura. Então aqui a gente já viu até aqui a nossa unidade de medida de temperatura usada aqui no Brasil, né? Nós temos aqui o grau Celsius, né? Todas as unidades de medida de temperatura que a gente usa aqui no Brasil, ela tem a unidade de medida de grau Celsius, certo? Lá nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, a escala mais utilizada é a escala Fahrenheit. Temos a escala Celsius, temos a escala Fahrenheit e nós ainda temos a escala Kelvin, né? Mas essas 3 escalas, como eu disse para vocês, vocês vão ver lá no ensino médio, vocês vão ver muito bem detalhadas as transformações, né? Por exemplo, 30 graus Celsius lá nos Estados Unidos não é 30 graus Fahrenheit, né? Não muda só o nome, não. Tem uma transformação que a gente faz lá que não vai ser 30, vai ser outro número, ok? Mas enfim, como eu disse a vocês, para essa aula, isso é só para efeito de curiosidade de vocês aí, né? Para essa aula nós vamos nos basear nesse reconhecer o grau Celsius como unidade de medida de temperatura, tá bom? Então olha só, pessoal, para medir temperaturas existem várias escalas. No Brasil, a mais utilizada é a escala Celsius, que claro, ela é representada, é bom a gente, né, se ater bastante por esse símbolo, né? Que é essa bolinha aqui, que é o grau, e o C, que é Celsius. Essa bolinha aqui
é o grau e o Czinho significa que é Celsius. O instrumento usado para medir temperatura é o termômetro. Há diferentes tipos de termômetros específicos para medir a temperatura do ambiente, do corpo humano, da água e etc. Nesse momento de pandemia, tenho certeza que vocês aí também nas escolas de vocês, toda vez quem já voltou aí, a gente está na forma híbrida, toda vez que vocês vão lá para a escola tem aquele termômetro, né? Aquele termômetrozinho que é medido, alguns botam no pulso, alguns botam na testa, né? Então, ali é um termômetro, um tipo de termômetro. Tenho certeza, a gente vai ver aqui alguns outros, alguns exemplozinhos aqui, né? Entre eles, temos o termômetro de mercúrio, o termômetro digital, o termômetro infravermelho e o termômetro de ambiente. A temperatura normal do corpo humano varia na escala Celsius entre 36 e 37 graus. Então aqui é a temperatura média nessa faixa, entre 36 e 37 graus, você está na temperatura normal. Passou de 37, você já está febril, né? Você já está quase já está febril, com febre, né? Então, olha só, vamos ver aí alguns tipos de termômetro. Não sei se vocês, esse termômetro aqui é muito conhecido, um termômetro aí do ambiente, né, da rua. A gente vê bastante aqui em Teresina, é um local que tem, várias praças tem esse tipo de termômetro, né? Esse termômetro aí, pessoal, o termômetro de mercúrio, é um termômetro em que ele é indicado a partir dessa corzinha aqui, ó. A partir da temperatura ele mostra aqui qual é a temperatura que está. Vejam aqui, ó, essa C aqui significa que aqui é na escala Celsius e aqui significa que é na escala Fahrenheit, certo? Vejam só, quando a gente está aqui, ó, com 30 graus Celsius, veja aqui, ó, já está mais de 80 graus Fahrenheit, quase 90, certo? Então, as escalas são bem diferentes. Nós temos esse termômetro aqui, que é um termômetro também muito comum, conhecido, as mães principalmente, já quase todas as mães têm um em casa, que é o termômetro digital, para estar ferindo lá a temperatura dos seus bebês, aquelas preocupações de mãe normais, né? E nós temos também esse termômetro aqui, que é o termômetro de calor, que mede a temperatura do corpo. Quando a gente está vermelho assim, é porque está quente, né? Então ele não indica qual é a temperatura, mas ele indica que o corpo é quente ou o corpo é frio. Também é um termômetro, né? E nós temos também, vocês já viram, o termômetro que é aquele que a gente coloca aí no pulso, como eu falei, aquele mais, parece uma pistolazinha, né? Muito bem. Então, olha só, o termômetro está marcando 39 graus, você está com febre, né? Então, quando eu falei para vocês, a temperatura normal do corpo humano é entre 36 e 37 graus. 39 já está com febre, certo? Muito cuidado aí na hora dessa febre. Aí nós vamos começar a ver aí nossos problemas, pessoal, tá bom? Vamos começar a ver aí um pouco dos problemas relacionados a essas temperaturas. Veja só, uma professora mediu a temperatura de 3 alunos que não estavam passando bem. Veja na tabela a temperatura de cada um. Olha aí. Os alunos e a temperatura. A Ana, 36,5, né, graus Celsius. A Clara, 37,5 graus Celsius. E o Moisés aí, 38 graus Celsius. Vejam aí as temperaturas desses 3 alunos. Ana, 36,5, Clara, 37,5 e Moisés, 38. Aí vamos ter algumas perguntinhas aqui, tá bom? Olha só. Se a professora tivesse usado um termômetro de mercúrio, como ficaria a marcação da temperatura de cada um dos alunos? Olha aí, nossos termômetros de mercúrio, certo? Então, a Ana, vamos voltar bem aqui, a Ana 36,5, né? Então vamos dizer que aqui seja a Ana. A Ana 36,5. Se fosse um termômetro de mercúrio, pessoal, isso aqui ia estar pintadozinho, ó, até o 36,5, ó. Isso aqui todo colorido até o 36,5. Tá quase lá, certo? Isso aqui é a Ana. Nós temos também quem? A Clara, 37,5, né? Aqui nós temos a Clara. 37,5. O termômetro colorido ia ficar lá em cima, um pouco maior do que a Ana, né?
E nós temos também, quem é o outro? O Moisés, 38. Eita, o Moisés já é lá em cima mesmo, né? Então o termômetro ele ia ficar colorido até quase lá o 40, né? Tá com 38. Então o termômetro de mercúrio, pessoal, ele vai fazer essa questão ficar colorido, né? Essa regiãozinha aqui. Quando eu era mais jovem, né? Isso há pouco tempo, que ainda sou bem jovem, né, pessoal? Para ver esse termômetro de mercúrio, você tem que ver a linha vermelha, no caso, até onde ela está indo, para você ver a questão da medida. Quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade de ver nesses termômetros de mercúrio. Não sei o que era, eu não conseguia enxergar. Mas ele até tem umas precisões até melhores do que esses termômetros digitais, né? Como nós temos aqui, ó. Se a professora fosse colocar esses valores no termômetro digital, a Ana, a gente viu lá que é 36,5 graus Celsius, né? Aí nós temos a Clara, 37,5, né, graus Celsius, estaria mostrando o número exatamente. E o Moisés, 38 graus Celsius. Então, no termômetro digital é interessante porque ele já aparece o número exato de você que está a sua temperatura. O termômetro de mercúrio, você tem os números, tipo numa régua, né? Vocês conhecem bem, é tipo uma régua, e você tem que ver a linha de mercúrio, essa linha vermelha é a linha de mercúrio, até onde ela está indo na régua. Até onde ela está indo na régua é onde mostra a temperatura do que você está aferindo, né, que a gente chama. Já o termômetro digital, ele é interessante porque ele já aparece o número, fica mais fácil, até mais fácil, porque até esse é mais utilizado nas casas, porque ele é mais para pessoas mais leigas, né? Que ele é bem fácil de você identificar a temperatura, porque ele aparece o número exato. Lá em casa mesmo tem um desses termômetros aqui, desses termômetros digitais, né? Então, esses aqui eles são mais comuns. Agora, nos hospitais, a maioria também já está vindo esse tipo de termômetro aqui, certo? Então, vamos lá. De acordo com a escala Celsius, qual é a temperatura normal do corpo humano? Vimos lá no início da aula, né? Vimos aqui no início que nós temos a temperatura normal do corpo humano, que é o qual, pessoal? É entre 36 graus Celsius e 37 graus Celsius, certo? Se você baixar de 36, também tem um fenômeno chamado de hipotermia, que é quando você perde muito calor, que seu corpo já fica abaixo de 36 graus. Também a gente já começa a ter problemas. Os órgãos começam a parar, se você está num local muito frio. Por isso que quando a gente está num local muito frio, a gente usa aquelas roupas muitas roupas para ficar bem quente, porque você tem que manter seu corpo nessa temperatura, né? Você tem que manter seu corpo nessa temperatura. Quando o tempo está muito quente, que é mais nosso caso aqui, né? Que é quando o tempo está muito quente, a gente fica tomando aquele banho para refrescar, que é para o corpo se manter na temperatura ideal, entre 36 e 37 graus. Por isso que a gente sente aquele mal-estar quando o calor está muito grande. Então a gente precisa tomar aquele banho, a gente precisa dar aquela refrescada, que é para o corpo ficar... Ali já é o corpo, né? Dando sinais de que a temperatura está muito quente, no calor, que ele precisa se refrescar. Qual dos 3 alunos apresentou a temperatura mais alta? Vocês lembram lá da tabela? A Ana, 36,5, a Clara, 37,5 e o Moisés, 38. Então, quem apresentou a temperatura mais alta foi o Moisés, né? Foi o Moisés. Ele apresentou 38 graus Celsius. Moisés está bem mais quente. E qual deles apresentou a temperatura mais baixa? Pela temperatura lá, lembram? A Ana, né? Porque a Ana, ela apresentou 36,5 graus Celsius. A Clara foi 37,5, certo? Lembram lá, né? Muito bem. Temos mais pergunta. Qual deles está com febre? Como podemos saber disso? Quem é deles que está com febre, pessoal? Com certeza, quem está com febre
pelo que a gente viu aqui, quem está com febre? Vejam, a Ana, vou botar aqui, ó, a Ana, ela está com 36,5 graus Celsius. A Clara, ela está com 37,5 graus Celsius. E o Moisés, ele está com 38 graus Celsius. Quem é que está com febre? Pelo que a gente viu do início, qual é a temperatura normal? Entre 36 e 37. Então, a Clara e o Moisés, eles estão febris, né? A Clara e o Moisés. Aí ele pergunta, como podemos saber disso? A gente sabe disso porque a gente viu que a temperatura normal do corpo humano é até 37 graus. A Clara passou de 37, está com 37,5, uma febrezinha bem leve, né? Bem baixa. O Moisés está com 38. 38, é só 1 grau, professor. Mas já é uma febrezinha que merece atenção, certo? 37,5 também merece atenção. Aqui o Moisés já merece cuidados. A Clara merece um pouco aqui de atenção, né? Uma febre de 37,5. Já o Moisés merece já um pouco de cuidado. Já tem que tomar aquele chazinho para ir tentando baixar essa febre. Bom? Quinta, quantos graus a temperatura dessas crianças deve baixar, no mínimo, para que elas não estejam mais com febre? Né? Então, quanto é que ela deve baixar? A Clara deve baixar quanto, pessoal? A Clara deve baixar a temperatura, né? Deve baixar meio grau, né? Para ela ficar com 37. No caso, ó, meio grau Celsius. Isso aqui é meio, certo? Isso aqui, pessoal, também a gente já vai utilizando aquelas definições sobre números decimais. Aqui a gente vai usar bastante as definições sobre números decimais, certo? Então, a Clara ela precisa baixar meio grau Celsius. No mínimo, pode baixar 1, porque se ela baixar 1, ela vai para 36,5. Ok, ainda está ok. Mas ele quer saber aqui, ó, no mínimo, né? Então, no mínimo, meio grau. A Clara. Já o Moisés, ele deve tomar aquele chazinho, né, que toda mãe sabe fazer. Vocês aí, quando tiverem com febre, tem que tomar o chazinho da mãe, certo? Então, o Moisés, ele tem que baixar o quê? Deve baixar a temperatura dele, né, deve baixar 1 grau, certo? 1 grau Celsius. Porque ele está com 38, se baixar 1, vai para 37, fica na temperatura normal, ok? Fica na temperatura normal. Tá bom, pessoal? Então, isso aí foi nossos primeiros problemas envolvendo, analisando, né, aquele quadro que a gente fez inicialmente. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver o que temos mais aqui para frente. Olha só. Observe o termômetro e complete as questões. Então, agora a gente está aí com o termômetro digital, certo? E aí vocês vão completar essas questões. Eu vou dar aqui um tempinho para vocês, 2 minutinhos, para a gente voltar e responder essas questões aí, tá bom? É com vocês, pessoal.
Vamos lá, pessoal, vamos lá, estamos de volta. E aí, conseguiram? Perguntinha só sobre o que nós já fizemos aqui hoje, né? Então, veja só, nós temos aí um termômetro digital, termômetrozinho digital, e aí a gente vai responder aqui algumas perguntas. A primeira, ó, quantos graus está marcando este termômetro, certo? O termômetro digital, ele é muito interessante porque o número que está aparecendo é a temperatura que ele está marcando. Então, aqui ele está marcando, no caso, 36,4 graus Celsius, certo? Uma pessoa que está com esta temperatura no corpo, está com febre? Vocês acham que está com febre? Tudo que a gente viu, é claro que não, né? Ele não está com febre, porque a gente viu que entre 36 e 37 graus, ok, 36,4 é menor do que 37 graus. A escala para medir a temperatura mais usada no Brasil é a Celsius, certo? É a escala Celsius, beleza? Que tipo de termômetro existem além do digital? Nós vimos alguns termômetros. Nós vimos lá o termômetro de mercúrio, né? Nós vimos o termômetro também de ambiente, não foi? Nós temos esse termômetro digital, nós temos também o termômetro de calor, né? Então, nós vimos aí alguns tipos de termômetros durante essa aula aqui de hoje, certo, pessoal? Muito simples essas perguntinhas aí, né? Então, veja só. Calcule a variação de temperatura destas cidades e anote no quadro abaixo. Veja só. Chamamos de variação de temperatura a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas registradas. Olha aí, aqui a gente vai começar a fazer continhas, né? Ó, é a diferença entre a temperatura máximas e mínimas registradas. Variação de temperatura em algumas capitais brasileiras no dia 10 de janeiro de 2019. Então, pessoal, aqui a gente vai começar a ver o que é essa variação de temperatura. E aqui ele já deu até a explicação, que ele disse que a diferença, nós já vimos essa operação de diferença lá no início do ano, pessoal. Nós vimos essa operação de diferença. Que operação de diferença é essa? A operação de diferença nada mais é do que a operação de menos, né? É uma subtração. Essa operação aí de diferença é a subtração. Então, para a gente calcular a variação de temperatura, a gente vai fazer a subtração, né? A gente vai fazer a subtração entre a temperatura máxima e a temperatura mínima em cada capital, certo? Nós vamos fazer essa variação aí, ok, pessoal? Pessoal, nossa aula está quase no final. Eu vou deixar aqui um tempinho para vocês, mas a gente vai voltar na próxima aula para resolver essas questões, tá bom? Tá faltando aqui pouco tempo, na próxima aula a gente vai continuar, a gente vai voltar daqui a pouco, hoje a gente tem aulas seguidas, a gente vai voltar daqui a pouco para a gente dar continuidade a essas aulas de hoje sobre as temperaturas. A gente volta já já com a correção aí dessa atividade, tá bom?